Vocês já devem ter visto várias dicas aqui na internet, várias receitas caseiras sobre o chá da folha da goiabeira. E aí, será que ela realmente ajuda no controle da queda de cabelo e ainda ajuda no crescimento dos cabelos? Eu vou te explicar tudo isso com conhecimento científico no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e esse canal aqui é para te explicar tudo sobre o mundo dos cosméticos e também das receitas caseiras, o que realmente funciona. Então, se tu é novo por aqui, te inscreve, tem muita novidade vindo por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos vídeos que eu tô preparando para vocês. Então já curte também esse vídeo aqui pra mim, pra me ajudar com o crescimento do canal. E também se tu quer que eu traga mais receitas caseiras, né, desvendando se elas realmente funcionam. E aí, vocês acham que o chá da folha da goiabeira ajuda na queda de cabelo? Vocês já usaram esse chá para queda de cabelo ou ainda para ajudar no crescimento dos cabelos? Coloca aqui para mim nos comentários se ajudou, porque muita gente também vai olhando o vídeo e vai lendo os comentários ali para ver o relato, né, das outras pessoas, porque nada mais interessante também da gente saber, claro, do conhecimento científico, mas saber também do conhecimento assim de quem já usou e tá ali para falar assim, adiantou ou não resolveu para mim. E outra questão também que eu quero falar para vocês é que queda de cabelo é uma coisa bem séria, tá? Se tá começando a cair um pouquinho, assim, tudo bem, né? Tu testar alguma receita caseira, assim, como o chá da folha da goiabeira, por exemplo, mas se a coisa tá mais, assim, mais forte, a queda tá mais séria, procura um dermatologista se tu conseguir. Eu sempre recomendo aqui para vocês, porque é uma coisa bem séria, né? Quando começa a cair muito cabelo e daqui a pouco também pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser outra coisa que a receita caseira também possa, daqui a pouco, não ajudar. O que a receita caseira ela vai ajudar? Se o problema ele for mais aqui a nível tópico mesmo, se é alguma enzima aqui que está fazendo a queda de cabelo, como, por exemplo, a enzima 5-redutase, ela faz uma transformação ali que acaba causando a queda de cabelo da testosterona em dihidrotestosterona, e isso, muitas receitas caseiras, elas podem ajudar, como eu vou comentar aqui hoje para vocês, mas dependendo, é um desequilíbrio hormonal, é uma fase que vocês estão passando, ou está precisando de alguma vitamina, então é importante fazer um exame de sangue, tá? Eu gosto sempre de deixar, de acompanhar, com acompanhamento médico, claro, eu gosto sempre de deixar aqui esse lembrete para vocês, né? Para daqui a pouco dar um estralo, assim, não, realmente eu tô precisando fazer um exame de sangue, eu vou procurar um médico, tá? Gosto de deixar essa dica aqui para vocês. Mas vamos lá, olha só, saiu um estudo científico em dezembro do ano passado, agora de 2022, então ele tá bem novinho, tá quentinho ainda, e ali o que esses cientistas falaram? É lá da Tailândia, esse estudo, e eles falaram que lá as mulheres, elas usam bastante, elas gostam de ter o cabelo bem comprido, então elas usam bastante o chá da folha da goiabeira, para aumentar esse crescimento. Muitas vezes pode ter alguma coisa ali no couro cabeludo que não está tendo crescimento, e aí que o chá da folha de goiabeira, nesse estudo, eles verificaram que ele tem sim uma ótima ação antioxidante. Isso aí acaba prevenindo o quê? Coceira, caspa, né? Pode ser também antibacteriano, antifúngico. Isso também, né? O chá da folha da goiabeira se mostrou. E outra questão também é que eles viram que ela consegue inibir essa enzima que faz a transformação dessas substâncias, que vão afinando aqui o cabelo até que ele cai. Então ele vai crescendo ali, ele chega no momento que ele afina um pouco e aí acaba caindo, e o chá da folha da goiabeira, ele evita isso. Então eles provaram que essa receita caseira, ela realmente funciona, é bem legal de usar, e eu ainda não usei, tá? Eu quero começar a usar também, para trazer essa experiência aqui para vocês depois também. Posso mostrar preparando o chá, como é que eu vou fazer, mas eu tenho dica aqui de como preparar o chá. E deixa eu só comentar mais um pouquinho desse estudo também. Eles viram que tem 3 substâncias aqui que são bem legais, tá? Que elas são substâncias antioxidantes e que elas é que vão fazer esse trabalho assim por nós ali no nosso couro cabeludo, fazendo essa ação antioxidante, então prevenindo essa queda de cabelo, que é o ácido gálico, a quercetina e a catequina. Tá? São 3 antioxidantes que juntos eles vão fazer isso, porque eles isolaram cada um e sozinhos eles acharam um pouco mais difícil de ver essa ação, mas daí eles viram que juntos esses flavonoides, a gente chama de flavonoides, né, da planta, eles fazem isso. Outra coisa também é que a quercetina, ela consegue prevenir os cabelos brancos.
Então é outra coisa que eu quero fazer um teste também, porque eu tenho alguns cabelos brancos e aí eu acabo passando tinta, e a tinta a gente sabe, né, que deixa o cabelo um pouco mais duro, é um pouquinho diferente. E então eu vou tentar, vamos ver se essa quercetina ela vai ajudar a prevenir os cabelinhos brancos também, por essa ação antioxidante que ela faz no nosso couro cabeludo, e aí o cabelo ele nasce mais saudável. O crescimento do cabelo, ele já é programado geneticamente, mas pode ser que sim, o crescimento ele não tá acontecendo assim com aquela performance toda que ele poderia fazer, por causa de alguma questão ali mesmo do couro cabeludo, até daqui a pouco algum fungo, alguma bactéria, e aí que entra esse chá para ajudar nisso também. Então sim, ele pode ajudar no crescimento do cabelo. Tu já olhou o vídeo que eu fiz do tônico de alho? Eu vou deixar aqui nos cards se tu não olhou, tá? É outra coisa também que o alho, ele também é comprovado cientificamente que funciona para o crescimento e queda do cabelo. Então, como a gente já sabe que o chá da folha de goiabeira, sim, ele pode evitar a queda de cabelo, né? Eu vou falar para vocês agora a melhor forma de preparar esse chá. Tu vai colocar numa panela 1 litro de água e aí ali tu coloca algumas folhas, né, da folha da goiabeira. E aí essa solução ali, essa água com as folhas, tu deixa ferver por 20 minutos. Aí tu vai coar e vai deixar esfriar. A minha dica seria colocar dentro de um borrifador, que eu acho que seria mais interessante de aplicar, né? Eu vou comprar um borrifador e vou fazer isso. E aí tu vai aplicar aqui diretamente no teu couro cabeludo, vai fazer massagens. E aqui a gente tem algumas células que vai liberar a entrada dessas substâncias aqui no nosso couro cabeludo para fazer a ação. O nosso couro cabeludo ele é bem sensível, sim, ele absorve substâncias, né, e que fazem o efeito. Eu falei também do shampoo Dercos, vou deixar aqui, que é bem de interesse também, se tu tem queda de cabelo, que as substâncias entram no couro cabeludo e sim fazem esse efeito na queda de cabelo. Então aqui, ó, daí vocês vão passar, borrifar, vocês vão massageie por uns 2 minutos pelo menos, para aumentar a circulação sanguínea aqui dessa região, pra gente ter uma melhor absorção dessas substâncias antioxidantes que eu falei ali pra vocês, da quercetina, né, da catequina, do ácido gálico. E aí deixa então que eles vão fazer esse trabalho pela gente, então, para combater a queda de cabelo. Vocês podem aplicar antes de dormir, aí dormir, né, com esse chazinho aqui no cabelo. E aí no outro dia vocês podem lavar o cabelo normalmente, ou também, se tu quiser, por exemplo, hoje é o dia de lavar o cabelo, tu vai lá e borrifa e deixa umas 2 horas pelo menos agindo para fazer o efeito. E aí quantas vezes na semana tu vai usar também? Tu pode usar 3 vezes na semana, escolhe ali segunda, quarta e sexta, ou os dias, né, que tu vai lavar o cabelo, por exemplo. Se o teu cabelo ele é muito oleoso, daí procura usar num dia que o teu cabelo ele não tá com tanta oleosidade assim, porque o óleo ele vai impedir que essa substância entre, né, e aí não vai fazer a ação. A gente tem que pensar um pouco nessa relação também. Se o couro cabeludo ele é muito oleoso e eu vou colocar uma substância aqui, esse óleo ele tá ali para segurar, né? Então eu vou colocar a substância, ela não vai entrar no couro cabeludo, a gente não vai ter uma permeação dessas substâncias no couro cabeludo e aí não vai fazer efeito. Então é interessante, por exemplo, se tu lavou o teu cabelo, aí aplica e deixa agindo ali até o outro dia pelo menos, daí tu lava de novo. Quem tem o couro cabeludo mais oleoso, lava mais seguido também o cabelo. E aí se tu tem alguma receita caseira que tu quer que eu desvende, né, se eu olhe, se tem alguma comprovação científica, deixa aqui nos comentários pra mim. E se tu já usa esse chá também, não esquece de contar aqui pra nós se realmente funciona pra ti. Mas as evidências científicas, elas estão ali, estão comprovando que realmente funciona. E normalmente quando tem um uso já popular, quando as pessoas usam, é que aí a gente vai e testa para ver o que pode estar fazendo essa ação. É aí que surgem os artigos científicos a partir de uma base de uso popular. O chá da goiabeira, da folha da goiabeira, ele também é muito usado quando as pessoas tomam quando estão com diarreia. Ele ajuda um pouco, né, a diminuir essa diarreia, diminuir a perda de água. Então ele tem outros usos também, como um chá. Ele tem vários benefícios, então é uma folha assim bem rica, e a goiaba eu gosto bastante, é uma das frutas que eu gosto bastante também de consumir. Então eu espero que tu tenha gostado dessas dicas de hoje. Te inscreve aqui no canal se tu é novo por aqui, tá? Não esquece de curtir também esse vídeo aqui para me ajudar com o crescimento do canal, e eu te encontro na nossa próxima dica. Tchau!